Mateus capítulo 6, verso 10 está escrito: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O tema da mensagem nesta noite é: venha o teu reino. Os discípulos estavam maravilhados, perplexos, porque onde Jesus passava havia curas, milagres, prodígios e maravilhas. E eles estavam assim tão maravilhados que eles falam: Senhor, nos ensina a orar. Como orar? De que maneira orar? E Jesus traz o ensinamento da oração do Pai Nosso. Mas eu quero focar o verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então eu vejo aqui que o reino de Deus, nós podemos invocar o reino de Deus presente, no dia a dia. E aqui também aponta para o reinado futuro, que Jesus vai reinar por 1000 anos, e nós como igreja estaremos juntamente com Jesus, reinando esse período do 1000 anos, que é realmente, deve ser a nossa oração todo dia: Senhor, venha o teu reino. Nós anelamos, nós sonhamos que o reino de Deus seja manifesto na face da terra, que o Senhor governe com justiça e equidade. Então eu quero trazer algumas lições muito práticas, que certamente vai nos ensinar, vai nos encorajar a orar todo dia: venha o teu reino. Até aquele momento os discípulos andavam com Jesus, eles não tinham experimentado o que significa ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro deles. Então essa oração para eles ainda estava tão distante para eles compreender o que significa o reino de Deus. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, Jesus deixou bem claro: vocês não vão ficar só, mas eu enviarei o Espírito Santo, que vai habitar dentro de vocês, e através do poder do Espírito Santo vocês manifestarão sinais, prodígios e maravilhas, e vocês são os instrumentos poderosos que vão expandir o reino, que vão manifestar o reino. Então eu vejo a primeira verdade: por que devemos invocar o reino de Deus? Porque você faz parte da expansão do reino. Marcos capítulo 16, verso 15 a 18, Jesus, ele fala para os seus discípulos e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então eu vejo aqui, por que devemos invocar o reino de Deus? Porque faz parte da expansão da obra do Senhor. Você faz parte, Jesus te comissionou, Jesus delegou a você a autoridade de Jesus para manifestar as obras de Jesus e fazer coisas maiores, porque a unção que está sobre você é uma unção sem limite. Ide por todo o mundo, e a Bíblia fala: os sinais te seguirão, porque o Espírito Santo que habita em você, o reino de Deus que habita em você, ele manifestará as obras de Deus. Por isso, amados, 1 João 4,4 fala assim: maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então eu vejo algumas lições importantes que nós podemos aplicar para nossas vidas. Existem 2 reinos: o reino das trevas e o reino de Deus, e os 2 reinos há uma guerra constante. O reino das trevas, ela se opõe ao reino de Deus, para que você não expresse o plano de Deus, o projeto de Deus, a expansão da obra do Senhor. E o reino das trevas vai colocar todo tipo de impedimento.
Certamente para você chegar aqui nesta noite, você teve impedimento, mas você determinou: eu vou na casa do Senhor, eu preciso ouvir a palavra do Senhor, eu quero o meu milagre. Então você venceu forças malignas que lançaram setas na sua mente. Não vai, você está cansado, e situações foram criadas para impedir que você viesse aqui nesta noite. Mas hoje o Senhor fala para mim, para você: o reino de Deus, o governo de Deus quer se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Então eu vejo aqui ensinamentos maravilhosos. Atos capítulo 16, verso 31. O apóstolo Paulo disse para o carcereiro que ia se matar: o que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, que através da sua vida você vai levar o reino de Deus para a vida dos seus filhos, para os seus parentes, seus familiares, e o reino de Deus vai trazer paz, vai trazer harmonia, vai alinhar os relacionamentos rompidos, quebrados. Deus vai trazer ordem. O reino de Deus é manifesto através da sua vida. Mas crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo o teu bairro, a tua cidade, a tua nação, porque você vai invocar o reino de Deus. Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu bairro, abençoa minha cidade, abençoa meu estado, abençoa minha nação. O que você liga na terra é ligado nos céus. O que você proíbe na terra é proibido nos céus. Você tem autoridade do reino de Deus. O governo de Deus é poderoso e o Senhor te comissionou: vá, não temas, não te assustes, não te assombres, não te assustes diante dos gigantes, diante dos obstáculos, diante das ameaças, porque maior aquele que está contigo. Não temas, abra a boca e invoque o reino de Deus, semeie a palavra do Senhor e ore em todo momento, porque o reino de Deus é poderoso, ele vai ser manifesto através da sua vida. Você pode se sentir frágil, mas Deus é o Todo-Poderoso que te capacita, Ele capacita os seus escolhidos. Então não temas, creia que o Senhor, Ele usa os improváveis, e você é o improvável. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e a Bíblia fala em Efésios 1:3, Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, para você manifestar o reino. Não é só para invocar: venha a bênção para mim, mas venha as bênçãos para minha família, venha o reino de Deus na minha caminhada, e as pessoas que vão se relacionar com você vão ser impactadas, porque verão na sua vida a unção do poder do Espírito Santo, verão a glória de Deus, verão uma vida cheia dos frutos do Espírito Santo: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, porque o reino de Deus, quando se manifesta nas nossas vidas, traz frutos, produz frutos nas nossas vidas, muda nossa mentalidade. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você está neste mundo, mas você está na esfera de Deus, e você tem a visão de Deus, e você está com a cabeça nos céus, os pés na terra, e diante dos obstáculos, você tem autoridade para entrar em concordância com o Senhor, e o Senhor entra em ação. O reino de Deus, e o Deus, Ele participa, Ele interage. Por isso, amados, hoje o Senhor fala para mim e para você: não fique mais olhando para os problemas, não fique dizendo: olha que tamanho esse gigante que veio para me afrontar. Que você vá ao encontro do inimigo e diga: Satanás, tu vem com todo tipo de arma, com toda mentira, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos exércitos, e você vai tombar e não prevalecerá. Amém? Porque o Senhor te dá autoridade, te dá poder para manifestar as obras de Deus. Interessante,
houve um momento que a igreja do Senhor foi tão cheia do Espírito Santo, imediatamente o reino das trevas começou a agir. Foi feito um decreto, houve uma ameaça para todos aqueles que falassem de Jesus, mencionassem Jesus, seriam presos, seriam torturados. E a Bíblia fala que os discípulos estavam tão cheios do Espírito Santo, que eles se reuniram na casa do Senhor, e eles disseram: vamos orar com muito mais ousadia, com muito mais intrepidez, para que os sinais, prodígios e maravilhas sejam manifestos, sejam notórios, porque nós não vamos ficar coado, intimidado diante das ameaças dos religiosos, dos saduceus, dos fariseus, mas nós vamos sair deste lugar de oração para ir saquear o inferno, avançar contra a cidadela de Satanás, porque jamais vamos deixar de falar daquilo que nós vimos, o Cristo ressurreto. Em Atos capítulo 4, verso 28 a 30, fala que os discípulos saíram num poder, numa unção, e nada intimidou, prisões não seguraram aqueles homens, mas eles falavam com paixão, porque o reino de Deus estava borbulhando na vida deles, a glória de Deus estava na vida deles, que nada impedia, nenhuma ameaça, começou a acontecer, discípulos serem martirizados, mas eles não se intimidaram, pelo contrário, quanto mais eram perseguidos, mais eles pregoavam o reino de Deus. Então quero dizer para você, meu querido, minha querida, comece a invocar: Senhor, eu quero declarar que o reino de Deus vai ser tão intenso na minha vida no ano 2019, até agora eu estava com o freio de mão puxado, mas Senhor, entendi a mensagem de quarta-feira, do dia, hoje é dia 6, né? Dia 5 de junho, entendi a mensagem, Senhor, e eu quero que o reino de Deus comece na minha casa, na minha família, na vida da minha sogra, que é uma bênção, começa na vida do meu sogro, Senhor, porque a minha luta é contra o diabo, a minha luta não é contra fulano, beltrano que me magoou, que me feriu, é contra o diabo, e que você se levante. Mateus capítulo 18, verso 18 fala assim: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Hoje nós vamos ligar as bênçãos de Deus, vamos invocar o reino de Deus. Senhor, manifesta o teu reino no meu relacionamento com minha esposa, que está balançado, eu estou de mágoa, eu estou de mal com ela. Senhor, quebra hoje essa barreira, porque a minha luta é contra o diabo. Eu quero viver uma vida de amor, de paz, de unidade, para que o reino de Deus se manifeste com intensidade, e não o reino das trevas, que tira o sono, tira a paz, tira a alegria, e nos leva a ficar aí emburrado, nos leva a ficar num marasmo espiritual, e o diabo rouba nossas bênçãos. Então não dê lugar ao diabo. Você está vivendo o reino de Deus, não saia da presença de Deus, porque o reino de Deus fala da presença de Deus. Então não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não guarde rancor, não guarde nada, porque isso é alimento para o diabo. Mas que você se alimente das coisas de Deus e diga: Senhor, eu decido, eu vou viver o amor de Deus, que tudo crê, tudo espera, que não procura seus interesses, e que não fica desesperado diante das ameaças, diante das injustiças, mas tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, queridos? Então eu vejo que o reino de Deus se manifesta quando invocado e adorado. E a Bíblia fala em Atos capítulo 3, verso 6, Pedro e João, eles estão entrando na casa do Senhor, no templo,
para orar, para buscar a presença do Senhor, porque eles entenderam que o reino de Deus se manifesta com maior intensidade quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente se expõe à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mais a gente vai se encher do poder de Deus, da presença de Deus. E quando a gente está tão cheio de Deus, a gente fica incomodado quando a gente vê gente com problema. Eles estavam entrando no templo, viram um homem pedindo esmola, era um coxo, na porta formosa, e ele pede, pelo amor de Deus, dá uma esmola. E Pedro e João, cheio do Espírito, cheio do reino de Deus, cheio da presença de Deus, eles falam para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, homem, o que eu tenho vai mudar a tua vida. Homem, o que eu tenho vai mudar a tua história, vai trazer perspectiva de futuro. Olha que coisa linda, você tem essas boas novas para entregar para as pessoas que estão sem esperança, que esperam pela religião. A religião não pode fazer nada, o religioso não pode fazer nada, mas aqueles homens cheios do reino de Deus, cheios da presença de Deus, homem, olha para nós. Nós não somos inconstantes mais, nós não somos aqueles homens fracos, medrosos, que abandonou Jesus na hora de vamos ver. Agora nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Olha para nós. E aquele homem esperando chegar alguma nota boa, alguma oferta gorda. O que eu tenho é muito melhor do que é paliativo, o dinheiro que não traz felicidade, não vai mudar a tua vida. O que eu tenho é poder. Levanta, e os dois homens de Deus pegaram o braço daquele homem, levanta e anda. E aquele homem de repente estava saltando, e ele entrou no templo para adorar, para glorificar ao Senhor. Meu querido, você vai impactar a vida das pessoas, não com discurso crentez, mas uma vida cheia do Espírito. Vai botar a mão, essa pessoa está doente, vai ser curado. Essa pessoa que está oprimida por demônio, os demônios vão sair, vão bater em retirada, porque você leva a presença de Deus, a glória de Deus, a unção do Espírito Santo, que vai trazer libertação para essa pessoa que está vivendo um momento de miséria, de momento de roubo, e essa pessoa vai ser resgatada pelo poder de Jesus, porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai agir. Mas portanto, para nós termos essa fé ousada, temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Olhar para as pessoas e olhar com compaixão, e também ter ação. Amém? Deus vai usar a sua vida. Você crê? Creia e tu verás a glória de Deus. Creia, começa a sonhar: Senhor, eu vou começar a orar, porque a tua palavra foi lida. Porão a mão, Marcos 16:18, porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Através de você, o poder de Deus vai fluir, vai emanar através de você o poder de Deus. É uma unção, dinamis, poder, ousadia. E você vai ter essa visão como Jesus tinha, de misericórdia, olhava para a pessoa e sentia compaixão. E esse é o grande segredo, essa marca que vai mudar a vida das pessoas. Quando você andar e as pessoas virem em você os sinais, prodígio e maravilha, vão reconhecer realmente essa pessoa, aonde passa leva o reino de Deus, leva a glória de Deus, leva a presença de Deus. Então eu quero te desafiar, comece hoje a semear e declarar: Senhor, que eu faça parte dessa extensão da tua obra. Cumpra em mim o teu querer, o teu realizar, porque o Senhor sonhou comigo e eu quero me render à tua vontade. Então o reino de Deus se manifesta quando invocado e adorado. Outro ponto também,
o reino de Deus se manifesta em meio a uma atmosfera de santidade e obediência. Santificai-vos. Essa é a vontade de Deus, é vossa santificação. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você está neste mundo para fazer a vontade de Deus, viver uma vida de santificação, porque o diabo vai oferecer pratos envenenados para impedir que você expresse a glória de Deus, o propósito de Deus. Por isso a Bíblia fala: fugir da aparência do mal, não deis lugar ao diabo. Satanás, ele vai vir com propostas, situações que ele vai criar, mas que você tenha foco. Meu foco é andar no propósito de Deus, é fitar os meus olhos no Senhor, é andar nas promessas de Deus, viver os princípios da palavra de Deus, andar na palavra do Senhor e orar os princípios, viver os princípios e aplicar os princípios de Deus, a palavra de Deus na minha vida, no dia a dia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Daniel capítulo 6, verso 22. Daniel, por conta de uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum, o reino das trevas se levantou contra este homem, porque este homem tinha um devocional que agradava tanto a Deus, que desagradava o reino das trevas, que houve um complô maligno, porque por detrás, amados, existe o reino das trevas que manipula homens. E aquele homem era um homem justo, era um político justo, era um homem de Deus, Daniel. E armaram uma situação que ele foi lançado na cova dos leões, porque ele desrespeitou o decreto do homem, mas não quis desrespeitar, não quis abrir mão da sua comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. E ele sabia da implicação, seria morto, seria lançado na cova dos leões, mas ele estava disposto a viver com Deus, servir a Deus até as últimas consequências. E a Bíblia fala que ele foi lançado na cova dos leões, os leões famintos, os leões ficaram praticamente quase 20 dias sem comer, porque quando entrasse um indivíduo, eles estraçalhavam. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, e o anjo de Yahweh, o próprio Senhor Jesus, tomou a forma de anjo, cristofania, e guardou o seu profeta Daniel, protegeu. O reino de Deus se manifesta nas nossas vidas. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor estará contigo. Ele fecha a boca do leão. O leão também fala da figura de Satanás. Ele é o falso leão que só tem barulho, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Ele cuida, Ele te protege, Ele te ampara, Ele guarda até a tua alma, para você não temer, porque o Senhor está contigo. E a Bíblia fala que Dario falou: saia para fora. E aquele homem saiu para fora sem um arranhão. Os leões não puderam tocar naquele profeta. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, e o maligno não o toca. Por isso, aquele que está cheio do Espírito e anda na presença do Senhor, pode vir macumba, pode vir feitiçaria, pode vir voodoo, pode vir o que vier, você está blindado no sangue do Cordeiro, protegido, amparado, e o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Então, queridos,
Daniel saiu e foi honrado, e o rei Dario disse que todos povos, nações, tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque esse é um Deus que salva, esse é um Deus que guarda, que protege os seus. E a Bíblia fala que Daniel foi abençoado no governo do reinado da Pérsia. Depois da tribulação vem a honra, vem a exaltação. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está passando um momento difícil? É a cova para você? Fornalha? Está passando um momento de ventania? Permaneça firme, o Senhor está contigo. Não te deixarei, não te abandonarei. Esforça, tenha bom ânimo, não pasme, não te espante, porque eu sou contigo, até nas provas, porque depois da prova vem a honra. Depois da prova você verá os benefícios na sua vida, caráter, mudança de mente, porque o Senhor, Ele permite situações na nossa vida, para fazer uma obra maravilhosa, na nossa vida interior, Deus mudando o nosso coração, Deus tratando das nossas emoções. Então eu vejo, porque devemos invocar o reino de Deus? O reino de Deus é tomado por força, porque nós devemos invocar o reino de Deus, para nós sermos ousados, para enfrentar as trevas, e não ser passivos, não ficar acuados, intimidados diante do problema. Mateus 11 verso 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam é poder do reino. Irmãos, quer ver a bênção de Deus na sua vida? Quer ver Deus mudar, Deus reverter essa situação a qual você diz, parece que não tem jeito, beco sem saída? Comece a orar com intensidade. Passe a noite toda em oração, seja ousado na fé e faça um esforço redobrado, porque Deus quer levantar guerreiros obstinados, que vão orar até Deus responder. Hoje as pessoas, ore por mim, chore por mim, interceda por mim, lembre-se de mim. Meu querido, o Espírito de Deus habita em você, e o Espírito Santo de Deus que habita em você, é o Deus Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, paga o preço. Quer ver a glória de Deus? Quer ver uma mudança radical? Comece por você, comece a orar, clama a mim e eu responderei, buscar-me-eis e me achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Começa a orar, começa a clamar, separe momentos de jejum, de consagração, leia a palavra, medite na palavra e começa a orar as promessas, invoca as promessas de Deus. Vai chegar o momento que você vai romper essa barreira e você vai trazer a bênção de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Isso fala de esforço, fala de batalha, fala de luta espiritual, até que Deus estabeleça o reino de Deus na sua casa. Porque quando a gente começa a orar, o diabo começa a se levantar, começa a criar situações para você ficar acuado, amedrontado, intimidado. Mas Deus não te deu espírito de medo, de fraqueza. Deus te deu espírito de ousadia, de garra, de determinação. Deus quer levantar gente que ora para que realmente o céu se manifeste na terra. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas exige esforço, choro. Que você comece a orar. Senhor, 2019 vai ser um ano do milagre. Tá a situação terrível, aos olhos humanos é impossível, mas tudo é possível aquele que crê. Eu vou orar e Deus vai fazer um milagre, porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim é poderoso, ressuscitou Jesus dos mortos e vai ressuscitar meus relacionamentos, vai ressuscitar meu casamento, vai ressuscitar meus negócios, porque eu vou orar e o reino de Deus, o governo de Deus não está em recessão, não tem pobreza, não tem miséria. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis.
mas tem que pedir com ousadia. Clame a mim. O Senhor está com seus olhos atentos, ouvido atento e pronto para agir na nossa vida. Mas muitas vezes Ele prova a nossa fé, perseverança. Não estou vendo, a situação está piorando, mas eu não saio da tua presença, eu não saio enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, estou na tua presença, Senhor, ó Pai, eu clamo no nome de Cristo Jesus, como está escrito, João 14, 13, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Pelos méritos de Jesus, eu peço, Jesus abençoa, Jesus traga o teu milagre, não pelo teu mérito, mas pelos méritos de Jesus, Ele vai fazer, e o Pai será glorificado, será honrado. Lucas capítulo 10, verso 19, fala assim: eis que vos dei poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O Senhor diz assim para você: eu vos dei poder, eu vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões. Significa que os demônios são como figura pequena, que você pode pisar, porque você está sentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus. Davi, quando ele se apresenta diante do vale de Elá, ele vai levar comida para os seus irmãos, é um garoto de 17 anos, e de repente ele vê um exército de Israel acuado, amedrontado, diante de um exército poderoso dos filisteus, que havia um homem que sobressaía com relação a todos, um homem de 3 metros de altura aproximadamente, e falava assim: manda um campeão do exército de Israel para lutar comigo. E não aparecia ninguém. Num espaço de 40 dias, todos acuados, amedrontados, e Saul, que era o homem mais alto, que sobressaía do ombro para cima, estava lá na sua tenda, tremendo de medo. E Davi fala assim: não temam, eu vou enfrentar esse homem, eu vou enfrentar. E todos achavam: esse menino é um petulante, é um tonto, o cara é um campeão do vale tudo, o cara é um tanque de guerra, poder, da cabeça aos pés, com uma armadura. E Davi, um pastorzinho de ovelha, se coloca na brecha. Davi tinha a visão do reino, e Davi entendia: eu tenho o poder do Espírito Santo, eu fui ungido, e Deus me colocou para esse momento. E não havia ninguém colocado Davi: vai lá, enfrenta esse gigante. E Davi disse: fica em paz, porque esse gigante hoje vai tombar. Mas Davi, como um homem que tem a visão do reino, já sabia também que Deus tem bênçãos para aquele que se coloca na brecha. O que vai ganhar o homem que detonar esse gigante? Vai casar com a filha do rei, a família vai ser isento de impostos, esse homem vai ser coberto de riqueza. E ele deu um glória a Deus. E Davi, quando vai enfrentar o gigante, ele diz para o gigante: tu vens contra mim com espada, com escudo, com armas poderosas, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos exércitos. E hoje você vai tombar, porque o reino de Deus vai ser manifesto. E a Bíblia fala que o gigante tombou com uma pedra, e Davi cortou a cabeça do gigante quando ele estava tonto, e Deus foi glorificado. E o reino que era para ser saqueado, ia ser um banho de sangue do povo judeu, se encorajaram e viram que o poder de Deus foi manifesto através de um garoto, e todos se encorajaram, e houve uma grande batalha, e a vitória foi completa do Senhor. O inimigo pode lançar flechas contra a tua casa, mas resista, e não prevalecerá,
porque nós somos aquele que não fica contemplando, mas nós somos aquele que vai em frente, enfrenta e bota o diabo para correr. Eu quero terminar essa palavra, porque nós devemos invocar o reino de Deus, porque aqui fala que nós devemos viver na dependência de Deus. Que você entenda, Mateus 6,33, venham, Senhor, que o reino de Deus seja a prioridade, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que o reino de Deus seja a prioridade, não as coisas do mundo, os atrativos do mundo, que nada te encante, mas que encante o reino de Deus, a presença de Deus. Todas as coisas que você precisa, não precisa nem pedir, Deus vai acrescentar, quanto que é a vez de comer, quanto que é a vez de beber, Deus dará ordem para que as bênçãos te alcancem, amém? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do vosso coração. Então dependa de Deus, não depende de pessoas, dependa de Deus. E eu termino essa palavra dizendo assim, que essa mensagem é profética, que nós devemos orar todo dia: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.